Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa missão, visão e valores. A essência da Avivar. Apesar de que em 2 vídeos no passado eu já expliquei um pouco sobre isso de forma muito resumida, eu decidi compartilhar em forma de um texto, escrevi um texto que fala de maneira assim clara e resumida sobre a missão, visão e valores da Escolinha Avivar de Irecê. A missão define o propósito atual, a visão estabelece a direção futura e os valores determinam os princípios que norteiam a organização. A missão e a visão da Avivar, Deus orienta os detalhes e os valores são todos os valores bíblicos e cristãos. A Avivar representa o reino de Deus, ou seja, os interesses do reino. A declaração da missão, visão e valores ajudam o ministério a manter o foco em seus objetivos e a tomar decisões alinhadas com sua direção estratégica. A Avivar tem a missão de preparar o caminho para o estabelecimento final do reino de Deus na terra, o governo teocrático totalitário, que está representado por uma pedra em Daniel capítulo 2. E a pedra é o ideal de Deus, é um projeto que foi registrado em fórum na cidade de Irecê em 2012. Deus quer desenvolver nas pessoas atributos cristãos por meio do resgate dos valores. Ele quer transformar o mundo em um espaço melhor para se viver, mais pacífico, justo e harmônico. A Avivar proporciona um ambiente de afeto e respeito. Procuramos compreender a individualidade, a singularidade. A nossa acolhida é com muito amor e carinho, tanto que às vezes constrange. É tanto amor, doçura, carinho, abraço, beijinho, que às vezes até constrange. É o nosso jeito que é assim. Nossa visão, ser referência para glorificar e honrar o nome de Deus, produzir, multiplicar, ensinar, dar frutos e inspirar para o caminho plano, o caminho da santidade. Inclusive, o projeto Pequena Luz é um projeto multiplicador. Ele foi elaborado dessa forma, a ideia de Deus é essa mesmo, ele é um projeto multiplicador, a ideia de Deus é fazer várias copas do projeto e ir espalhando em várias igrejas evangélicas. Então, uma vez implantando em uma igreja, vai espalhar rapidamente para várias outras. Esse é o ideal de Deus em relação à Pequena Luz. Na Avivar, eu utilizo ele de maneira um pouco diferenciada, nas aulas de ensino religioso, como conteúdo de ensino religioso uma vez por semana. Mas para uma igreja evangélica, ele tem algumas mudanças, tem que fazer uma adaptação e pode transformar na EBD, na Escolinha Bíblica Dominical, ou mesmo fazer no sábado, em um cursinho para crianças. Então, Pequena Luz, ele é um projeto multiplicador. E o tema Os Frutos do Espírito foi escolha do próprio Deus para o Pequena Luz desse ano. Ele me deu o tema e me deixou livre para desenvolver o projeto. E aí eu elaborei as tarefinhas, enfim, fiz tudo o que eu faço já 20 anos escrevendo projetos, então eu faço com muita facilidade. Mas o tema de fato foi escolha de Deus. Eu lembro quando ele ministrou para mim e relembrou algumas vezes. E aí eu comecei a escrever os rascunhos com esse tema. Ok? Produzir, multiplicar, ensinar, dar frutos e inspirar para o caminho plano, que é o caminho de santidade. Eu prego o caminho plano, o caminho de santidade, o caminho estreito. Nossa missão está representada pelo nome da escola. Qual é a missão? É o nome da escola. E a estratégia é do próprio Deus. É chamado de projeto Pequena Luz. Essa é a estratégia de Deus para tudo isso. Então, Deus declarou, dará continuidade à missão de Cristo na terra. Jesus pregou o reino, lutou contra o sistema, foi perseguido e injustiçado, mas foi quem mais falou da existência do inferno. Jesus foi quem mais falou da existência do inferno. Foi perseguido pelos religiosos da sua época, os invejosos, a maioria eram religiosos. Então o sistema estava todo corrompido e Jesus pregou o reino de Deus e não placas de igrejas. A Avivar prega a verdade, promove uma educação de qualidade para todos os envolvidos na comunidade, incentivando a cada um a construir sua história com responsabilidade, dignidade, autonomia, com temor a Deus. Só assim é possível contribuir para uma sociedade mais justa, humana, fraterna e feliz. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, vida plena, crescimento em todas as áreas, em todos os aspectos da vida humana. Somos uma comunidade interativa, participativa, colaborativa. Nosso manual de vida é a Bíblia e o alicerce é Jesus Cristo e seus ensinamentos.
Sem mais, Cléia Duão. Olá pessoal, eu estou aqui para fazer um tour pela escola. Vou começar mostrando aqui o versículo-chave desse ano que eu escolhi. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22. Então nós vamos trabalhar todos esses valores esse ano no projeto Pequena Luz. E eu escolhi esses desenhos, fiz em forma de rascunho, e o rapaz que eu amei a árvore, os frutos e algumas frutas da nossa região. Cada fruta representa um amor. Eu escolhi um morango para representar o amor, porque eu acho que é a fruta mais linda, uma fruta doce. A banana representa a paz, enfim. Cada fruta representa um valor. E aí, outros frutos, um total de 9 frutos. Melancia, uva, que as crianças conhecem, laranja, é muito conhecida na região, a manga, abacaxi e a maçã. Então, em todas as atividades do ano, nós associamos com frutas, porque facilita a compreensão, principalmente dos pequeninos da educação infantil. Então esse é o nosso parquinho. Essa tela cobre 80% do sol, fica praticamente sombra para as crianças. Um espaço razoável no centro da cidade de Recife. E aqui nós temos a recepção da escola militar, onde Ilane trabalha com a ajuda de Brena e Gabriele, minhas duas filhas. Temos aqui 4 câmeras, onde ligamos esse monitor todos os dias. 2 câmeras viradas para o parquinho e 2 para a brinquedoteca. E as imagens passam no celular dele o tempo todo. Então, esse espaço é muito razoável também, o espaço da recepção, onde trabalham 3 secretárias e ajuda os professores o tempo todo. Gabriel na área da digitação, Brena é artista, fazendo trabalhos em EVA, pintura, e Lani e Geraldo. Lani faz um trabalho semelhante ao meu. Na minha ausência, ela também faz um trabalho como vice-diretora. É uma secretária assim, excelente que ajuda em tudo. Aqui, nessa janelinha, esse espaço, um cantinho do nosso maternalzinho, uma pequena área recreativa, eles brincam em algumas situações. Essa salinha é do maternal, que já tem um banheiro na sala. Vamos entrar e ver como ela é ampla, bem arejada, bem interessante mesmo. É do maternal e do grupo 4, essa salinha. Maternal e grupo 4. Um horário matutino e outro vespertino. Eu coloquei aqui esse corpãozinho e nós temos aqui as regrinhas de boa convivência. Não pode e pode. Não pode chorar sem motivo, pode esperar a sua vez para falar. As crianças memorizam durante o ano, as professoras conversam com eles e os pequeninos falam as regrinhas. A partir de 2 aninhos eles falam. Nós temos um banheiro adaptado para os pequeninos. E assim, bem interessante, assim, muitos jogos educativos, brinquedos pedagógicos, todo o material selecionado com muito cuidado. Eu faço questão de comprar o material da escola deles lá e confeccionar outros. Tudo educativo. E aqui os lápis, giz de cera, pincéis, o cartaz de parabéns. Então essa linha dos bebês, dos mais novinhos. E esse portãozinho eu achei interessante colocar, porque nessa fase eles saem muito. E sai correndo, e na semana de adaptação chora um pouco, então o portãozinho facilita para o professor. Aqui outra sala de educação infantil, nós temos 2 educações infantis. Da professora Meire, tem aqui esses potinhos, nós fizemos. Isso aqui eu fiz com garrafa PET reciclado, eu confeccionei tudo com garrafa PET para colocar os materiais das crianças. As regrinhas do bom convivência para a educação infantil, nós escolhemos essas mais simples esse ano, do pode e não pode, porque a educação infantil eles são menores e facilita a compreensão. Aqui no mural o alfabeto é muito importante nessa fase, 4 a 5 anos é relembrar o alfabeto o ano todo e as sílabas. Então essa é a salinha da professora Meire, da educação infantil. Eles sentam em grupinhos, cadeirinhas e mesinhas, para aprender a compartilhar o material. Eu vou mostrar um pouquinho aqui da brinquedoteca, esse espaço maravilhoso aqui, que eu organizei essa prateleira. Eu amo organizar brinquedos de crianças. E aqui nós temos materiais riquíssimos aqui. Mostra aqui, por gentileza. Muito educativo esse aqui, as crianças gostam. Educação infantil fundamental 1. Miniatura para os meninos, eu pensei em comprar porque tem muita coisa de menina. Então comprei carrinhos, animais, aqueles ali
tem um material emborrachado que não machuca, ótimo para a criança. E carrinhos em miniatura que os meninos amam. E é um brinquedo assim, eu acho muito educativo, eu acho interessante. Aqui é um carrinho, aqui nós temos letrinhas, números, jogos em madeira. Esse aqui, alfabeto, foi até a Max escolheu, eu gostei muito dele, ótimo. Enfim, essas caixas cheias de jogos. Aqui nós temos livrinhos de colorir, que eles gostam de brincar de escolinha. Então as crianças ficam um grupinho aqui e as professoras deixam cada um. Um grupinho brinca de escolinha, outros com um joguinho, outros com um carrinho, enfim. Eles escolhem o brinquedo no momento da brinquedoteca. Nós temos aqui as casinhas da boneca Polly. Eu sou miniaturista, então eu faço coisas em biscuit. Então muita coisa aqui eu fiz, eu confeccionei. Que eu amo miniatura. Fiz sorvetinhos, comidinhas, enfim, todos esses brinquedinhos eu tinha lá na minha casa, que essas casinhas eram minhas, porque eu gosto de miniatura, eu faço coleções. E aqui as meninas são apaixonadas por essas casinhas. Aí senta aqui, duas meninas aqui, duas aqui, puxa a casinha, deixa aqui e eles brincam. Depois faça a casinha para lá. É de madeira bem simples, parece papelão, é bem frágil o material, mas as meninas são cuidadosas e brincam assim em harmonia, elas amam esse espaço. E aqui os livrinhos. Os livrinhos também, eu escolhi quase todos. 80% são temas bíblicos e 20% 100% educativo. Todos esses aqui também eu escolhi. Vou mostrar só um pouquinho para ver. Deus quer que compartilhemos, sobre compartilhar. Meu amigo, sobre amizade com Deus, paciência. Deus me dá força, sobre ajudar, sobre coragem. O material da vida vai todo sobre virtudes, valores, porque eu escolho assim, veja bem como é. Pertenço a uma equipe, Deus sempre nos ama. Deus me criou, aprendendo a perdoar. Aprendendo a ter autocontrole, é preciso ter coragem, enfim, todos assim. Veja aqui, coleção de Bíblias para crianças. Bíblia em ação, Bíblia histórica em quadrinhos. Depois nós temos a Bíblia Ilustrada, 365 histórias selecionadas, muito bem resumida. Aqui é interessante esse aqui, histórias bíblicas em quadros. Aqui tem 2 imagens em cada página. Aí puxa e transforma, e passa a página, transforma a imagem, é bem interessante. Bíblia de estudo para criança, o mundo colorido da Bíblia, Bíblia Valores de Vida, 365 histórias bíblicas. Aqui são Bíblias também. Quero mostrar para ver como eu gosto de investir. A Arca de Noé é tipo uma arca, olha como é bonitinho. Aqui sobre o nascimento de Jesus. O material da Vivá tem 80% base bíblica e 20% 100% educativo. Não pode nada mudando na Vivá, porque tudo passa pela minha avaliação e eu não concordo com absolutamente nada do mundo. Música mundana não pode, brincadeira agressiva não pode, então tudo muito selecionado. Aí vem ver aqui a biblioteca, também um espaço bem legal. Aqui nós temos a coleção Basta Planeta para as turmas do 1º ao 5º ano. É a melhor coleção do mundo, a mais completa. Vem do número 1 até o número 18. Enciclopédia Basta Universal, excelente. Para o Fundamental 1, porque a educação infantil, a linguagem não é própria para ele, mas nós temos muitos materiais para a educação infantil aqui. Jogos pedagógicos, enfim, todo esse espaço aqui. Aqui nós temos o banheiro dos meninos. Aqui somente os meninos podem entrar aqui no banheiro dos meninos. Mostra a plaquinha, por favor. Do outro lado das meninas. As meninas e as professoras do outro lado. Esse armário tem livros de pesquisa para os professores e alguns materiais. E esse cantinho aqui, eles sentam para assistir um vídeo, ouvir historinha, jogos, ou brinquedo livre, ou brincadeira orientada pelas professoras. E aqui é a mesma forma, o banheiro das mulheres, das meninas. E na salinha da educação infantil, mais um banheiro para os mais novinhos. Então, nós temos esse espaço aqui, que é o espaço técnico da escolinha do Vale. No primeiro andar tem um espaço igual a esse, com a sala de eventos, a sala do diretor, mas as salas de aula nós colocamos só nesse espaço. Aqui é a salinha do 2º e 3º, da nossa própria Patrícia. Eles sentam com cadeiras de braços separadamente, que realizam provinhas. Esse aqui é o versículo do ano da primeira unidade do projeto Pequena Luz para Memorizar. Mas o fruto de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade e a fidelidade. Gálatas 5:22. Eu peguei uma tradução mais moderna para facilitar a compreensão dos pequenos.
E aqui a professora já decorou, organizou seus livros, tudo bonitinho, os combinados da turma. Para o Fundamental 1 tem uma pequena diferença da educação infantil. É em forma de combinado, a professora tenta conversar com as crianças, sem impor, e gera-se aquele diálogo. As crianças participam ativamente, eles também falam sugestões de alguns combinados e eles combinam durante o ano. Do primeiro ao quinto ano, a linguagem é diferenciada da educação infantil. Nós não chamamos de regrinhas de boa convivência, chamamos de combinado da turma. Quarto e quinto ano, essa sala é enorme. E os meninos maiores também essa sala. Dá para fazer bem e tudo mais. A sala da professora Kinsley, eu já organizo tudo muito carinho, com as crianças do quarto e quinto ano. Está aqui, esse ano. É a maior sala do espaço técnico, essa é a maior do espaço técnico. Maravilhosa, dá para fazer outros eventos. Nós já criamos as cadeiras aqui, fizemos programações em datas comemorativas. Enfim, essa sala é bem arejada. Só o ventilador resolve, porque as salas são arejadas. Ambas e arejadas não está condicionado. Nesse espaço técnico, apenas no primeiro andar que é mais quente. Mas aqui é bem arejado mesmo, um espaço maravilhoso, um espaço cheio de amor e carinho. Então essa é a escolinha que vai crescer, a escolinha do amor. No dia 2 de fevereiro, nós concluímos o período da jornada pedagógica. A nossa jornada é um tempo de crescimento, de estudo, é um tempo que compartilhamos nossos conhecimentos e experiências da área da educação. Nós organizamos os materiais, separamos livros, realizamos planejamento quinzenal, oramos por nossas crianças, porque a Avivar é uma escola ministerial e nós sempre oramos, nós sempre refletimos sobre a palavra de Deus. Enfim, como todos conhecem, é uma escola diferenciada que trabalha com base bíblica e o resgate dos valores que transformam e humanizam. Então, toda a equipe precisa passar por esse treinamento para que possa compreender a metodologia. Eu quero deixar bem claro que pessoas de qualquer religião podem matricular os seus filhos na Avivar, porque o trabalho não fala de doutrinas de igrejas, de placa de igrejas. Nós cremos em um Deus que está acima de todas as religiões. Nós falamos da Bíblia, de resgate de valores, a importância da oração e respeitamos todas as pessoas, independente da igreja ou da crença ou da fé que a pessoa defende. Em nada prejudica o trabalho de resgate de valores. É uma necessidade urgente dos nossos dias. Inclusive os papais que são católicos, testemunhos de Jeová, os evangélicos, todos gostam muito mesmo do trabalho. Trabalhamos com muito respeito, com muito amor, e o alicerce da Avivar é o amor. Eu agradeço a escolha de vocês, a confiança no nosso trabalho. Tem muitas crianças novatas esse ano, no maternalzinho, no grupo 5, primeiro ano, e eu estou assim muito feliz. Vocês são bem-vindos na comunidade Avivar. Eu amo criança, eu sou apaixonada pela área da educação, sou fundadora, diretora e coordenadora pedagógica da Escolinha Avivar de Irecê. Também sou conselheira espiritual. Quem precisar de minha ajuda, pode me chamar no WhatsApp ou vir pessoalmente aqui na Escolinha Avivar. Eu tenho certeza que 2024 será um ano cheio de bênçãos, de aprendizado, de crescimento. Eu tenho plena certeza disso. Que Deus abençoe ricamente a vocês. Até segunda-feira, meus pequeninos. Beijinho da Procleia. Sexta-feira, 2 de fevereiro, 18 horas e tudo prontinho para receber nossas crianças. A escola está linda, um sonho. Glória a Deus, graças a Deus.
vida é o meu bem maior, o milagre de Deus operado em mim. E a cada passo que dou e em cada movimento dou graças a Deus, porque tudo isso é um grande milagre dispensado ao meu favor. E se eu não der valor a este meu tão grande patrimônio, como posso dar valor a outras riquezas? Inspirado em Jó 2:4. Devo olhar para o que sou e pensar o que quero ser. O futuro promissor depende muito das escolhas sábias que faço. Se faço o que não amo fazer, devo lutar até chegar ao lugar do refrigério, para a minha alma, que é o lugar dos meus sonhos, e me realizar, sem pisar e sem atropelar a ninguém. Inspirado em Mateus 6:33. O sofrimento traz resultados de crescimento, mas isto não é motivo para se conformar com ele. Todo mal existe para ser vencido e você é do bem, então já é um vencedor, porque o bem é o antídoto infalível contra o mal. Inspirado em Romanos 12:21. A inveja fala ao seu ouvido e você os fecha para a sua voz. Porque a inveja é má, a inveja é prejudicial a tudo e a todos, a inveja é maligna, a inveja é como o espírito de morte e suas moradas são os corações sem amor e sem vida. Inspirado a Provérbios 14:30. Se qualquer mal entrar em sua vida por um caminho, proclame em nome de Cristo sua retirada, com autoridade nas suas palavras, e por 7 caminhos os males se porão em fuga. Marcos 16:17. Essas mensagens curtas que acabei de ler, eu retirei do livro Palavras de Sabedoria, Pensamentos Inspiradores, do autor R. Nascimento. Como pedagoga que sou, eu aprendi que a aprendizagem ocorre por meio da repetição. É muito importante revisar, mastigar e inculcar a palavra de Deus na mente das pessoas. Porque as pessoas esquecem, as pessoas se distraem. Então, eu pensei em elaborar aqui um questionário com perguntas e respostas, visto que eu estou observando, eu percebi que algumas pessoas não compreendem direito alguns capítulos da história, não compreendem direito em relação aos aspectos comportamentais do próprio Deus, e muito menos do meu, que eu sou uma pessoa complicada mesmo. Então, eu fiz aqui perguntas e respostas com o intuito de esclarecimento, de revisar o conteúdo, enfim, de informar, compartilhar experiências, conhecimentos e informar, de alguma forma gerar valor para quem acompanha a história da Escolinha Vivar e a minha história. Pergunta número 1. Na perspectiva do juízo divino, como é que ele cobra? Baseado em quê? Resposta. O castigo é a altura do crime, conforme a história bíblica de Esther. Mesmo, a história de Esther. A comparação com a personagem foi feita pelo próprio Deus. Deus comparou com a personagem a vida e a obra de Esther. A comparação foi feita por Deus e não por mim. Deus é justo e ele cobra de acordo com os conhecimentos, as provas que ele deu antes. Exemplo, quando ele revela os segredos do seu coração, ele está te dando uma prova de que é ele mesmo. Se você despreza, é o próprio Deus quem você está rejeitando. Como ele é amigo e respeitoso, ele considera e respeita a tua escolha pessoal, porque este é um assunto que jamais pode ser forçado. Deus jamais obrigaria a este tipo de coisa. Portanto, tanto Deus como sua grande amiga percebe e respeita, nem por força nem por violência. Quem não quer, fica sem, simples assim. Se tem uma coisa que não se pode forçar é a amizade, eu falo sempre isso, sempre. Nem Deus força com ele mesmo e nem as pessoas de umas para com as outras. Então, com Jonas, Davi, Ruth e Noemi, esses exemplos de amizade que eu sempre falo na Bíblia, não foi forçado, eles aceitaram. Deus jamais forçaria isso, não tem como acontecer de maneira forçada.
Se, por exemplo, uma pessoa considera amizade, mas não é recíproco, a outra pessoa não considera assim, então se não tem como, fica impossível. E Deus não vai forçar, Deus dá o toque inicial. O Espírito Santo de Deus toca, mas ele não permanece quando a pessoa resiste. Porque Deus, ele é educado, meigo, sensível. O Espírito Santo de Deus é assim, então ele acaba se afastando quando tem muita resistência, entende? Porque ninguém, se tem uma coisa que não se pode obrigar, é ninguém gostar de ninguém, ter afeição por ninguém, ter afeto por ninguém, amor, carinho, não dá não tem como obrigar, entende? Lembre-se, nesta história prevalece a justiça do começo ao fim. O respeito permanece, mas a conexão pode ser quebrada. Pergunta número 2. Você afirma que acredita em propósitos divinos e às vezes age de maneira contrária a isso? De fato, né? Às vezes nem parece. Resposta é que às vezes, no que diz respeito aos sentimentos do coração, amizades, relacionamentos, a pessoa tem que aprender a cativar. Nesse sentido, o que é forçado não é aceito ao aspecto feminino. As mulheres são mais sensíveis, sentimentais, não conseguem agir tanto pela razão como os homens. Deus, conhecendo a estrutura feminina, porque foi Ele quem fez, Ele entende e respeita. Eu costumo dizer, Deus é respeitoso, Deus é um amigo respeitoso. Ele não fica impondo e forçando as coisas o tempo todo. Algumas vezes Ele dá ordem direta, mas é raro. Quase sempre é um relacionamento de amigo, explicando as coisas, para ouvir, entende esse lado da pessoa. Eu falo sempre, eu sou extremamente infantilizada, Deus nunca me cobrou e nunca me corrigiu, brigou comigo por isso, não. Deus respeita o jeitinho natural de cada um. Só o que é pecado que Deus trata aquilo que é pecado, o que fere os princípios, entende? Uma pessoa é muito engraçada, uma é infantilizada, uma é tímido, nem por isso Deus vai pesar a mão na vida da pessoa. É o jeitinho natural de cada um, Deus fez cada um do seu jeitinho e Deus respeita o jeitinho de cada um. O próprio Deus tem um jeitinho dele, que é o jeitinho mais fofo que eu já vi em toda a minha vida. É o jeito perfeito. Então, cada um tem um jeitinho de ser, entende? Então, e principalmente as mulheres, elas são mais complicadas, mais sensíveis. Mulher comparada a uma pétala de rosa, mesmo a mulher forte é frágil, porque Deus fez assim. A mulher representa a parte frágil da história. Mesmo as mulheres fortes. As mulheres são fortes no sentido de suportar dor, do parto, no sentido de suportar sofrimento, mas tem uma fragilidade no aspecto emocional muito grande em algumas mulheres, mais do que as outras. Eu sou extremamente sensível e sentimental, choro à toa, então, assim, comparada a uma pétala de rosa mesmo, é o meu jeito que é assim. Terceiro, você fala tanto sobre os ciúmes de Deus, como funciona isso? Bom, é santo, é ciúmes protetor e zeloso. O zelo é ilógico e sobrenatural, a ponto de Deus preservar, afastar de pessoas, grupos ou situações ameaçadoras. Eu lembrei de um fato aqui em Irecê. Deus ministrou para mim o nome de uma pessoa da esfera religiosa, tem título de pastor de ovelhas, de Irecê, e ministrou para mim, não aceite aproximação com essa pessoa sente inveja de você. Se você aceitar a aproximação, a pessoa vai te prejudicar. E já tentou várias vezes, inúmeras formas de aproximar de mim, várias vezes. Depois de ficar sabendo a história da Vivá, porque Deus deu inúmeras provas de que Ele fala através da Vivá, que a história da Vivá realmente é bíblica, então a pessoa quis de várias formas aproximar. E Deus ministrou para mim o nome, ministrou que a pessoa estava com inveja dessa pessoa. Se eu aceitar a aproximação, a pessoa vai conseguir me prejudicar. E me orientou, não aceite nenhum tipo de conexão e aproximação com essa pessoa. Esse tornou para mim, porque o Deus que revela segredos do coração, revela quem tem inveja, quem quer prejudicar. Deus sabe o futuro todo e Ele faz isso para preservar, porque Deus é zeloso com seus amigos, com as suas amigas. Se alguém pelo menos tentar humilhar, Deus já vai tomar vingança. Essa decisão divina é por decreto. Não pode cair um cisco na pupila dos seus olhos. Quarto, Deus de fato é prioridade para você? Pergunta. Resposta, mas é óbvio. Para mim, o Deus que é prioridade define todo o restante. Mas comigo, Ele age assim. Eu defini isso, mas você pode rejeitar essa sugestão minha. É assim que Ele age comigo. É possível Deus comportar? Claro, Deus se comporta com qualquer amigo ou amiga assim.
eu definisse isso, mas você pode decidir o respeito ao livre-arbítrio. Você pode rejeitar essa ou essa sugestão minha, porque eu te amo e te respeito e jamais vou impor isso para você. Pérola é para ser tratada como pérola. Joia rara é joia rara. É difícil de ser encontrada. E mesmo quem encontra, a depender da postura, é possível perder. Quinta pergunta. Cleia, você é inconstante? Resposta sim. Algumas vezes sim. Eu me comporto exatamente contrário do que a pessoa espera ou do que as pessoas esperam. Mas isso não abala a minha fé. Vivo de fé em fé e acredito em Deus, mesmo sem demonstrar algumas vezes. Não demonstro, mas creio. Nem sempre eu demonstro a minha fé. Eu falo muitas vezes, mas às vezes eu não quero demonstrar. Mas ela fica lá, independente da situação. O mundo pode acabar, bomba, trovões, relâmpagos, não importa, eu vivo pela fé. E essa fé eu sustento a cada dia. O próprio Deus sondou o meu coração e falou sobre a minha fé. Chamou minha fé de fé bonita e disse que estava emocionado com esse tipo de fé. O próprio Deus falou isso, eu ouvi como voz de trovão na sala da minha casa, diante de uma experiência que eu tive com Deus, uma das primeiras experiências. Então assim, eu tenho mesmo fé, mas nem sempre demonstro. Eu sou muito estratégica e nem sempre eu demonstro. Eu não quero demonstrar naquele momento, entende? Mas eu tenho muita fé, mas sou inconstante como uma criança. O jeito inconstante e a fé permanece lá. Se é que dá para entender isso, né? Então, essa característica de inconstante vem da natureza infantilizada, né, que diz respeito a uns aspectos dos segredos do meu coração, que não é mais segredo, porque já está sendo revelado, né? Coração de criança. Sexto, você ainda brinca de bonecas, Cleia? Você ainda brinca de bonecas? Ai, gente, que vergonha. Eu acho que isso eu não vou responder. Eu tô brincando, eu respondo qualquer coisa, eu sou transparente como água limpa. Olha, eu não brinco de bonecas, mas eu gosto de brinquedos. Eu não priorizo brincar de bonecas o tempo todo, mas eu gosto de organizar as casinhas da Poli, as miniaturas. Eu sou miniaturista. Quando eu vou em uma loja, eu fico um tempão na seção de brinquedos. Eu tenho vontade, algumas vezes eu sinto necessidade de brincar. Eu tenho ainda algumas bonecas, eu tenho uma coleção de Polis, eu tenho alguns brinquedos e guardo até hoje. De fato, eu gosto, mas não priorizo isso. Mas eu realmente gosto de brincar até hoje. Uma vez uma pessoa me disse, Cléia, tu teve infância, tu brincou na infância? Eu falei, demais. Eu brincava o tempo todo, parava só para ir para a escola e para fazer um lanche, mas eu brincava muito e até hoje ainda gosto de brincar. É por conta dessa natureza tão infantilizada que até o gosto por brinquedos, brincadeiras, eu ainda tenho um pouco. Mas eu não priorizo isso, que fique claro, né? Com tanta coisa para fazer, eu vou brincar de bonecas. O que você quis dizer quando falou algo sobre dor provocada por Deus? Justifique sua resposta. Ah, gente, é tanta gente com inveja nessa história que eu falei isso já em 2 ou 3 vídeos, de fato, de verdade, porque foi algo que Deus me revelou. E tinha gente já comemorando, achando que eu estou com dor, que eu estou sofrendo com dor. Por favor, olha para mim, eu estou com cara de sofrendo. Eu falo tudo que eu sinto. Você já viu eu começar a orar e chorar e ficar emocionada várias vezes? Eu falava, eu estava assustada, Sempre eu falo como eu me sinto. No momento, você acha que eu realmente estou sentindo alguma dor? Por favor, né, gente? É muito feio essa inveja, gente. A pessoa torcer, esperar acontecer alguma coisa de ruim para comemorar na vida dos outros. Misericórdia, gente. Parece que tinha gente comemorando, achando que Deus estava provocando dores em mim. Nessa história tem um número absurdo de invejosos. Por isso Deus mandou fazer aquele vídeo com o tema O Perigo da Inveja. Foi o próprio Deus que mandou fazer aquele vídeo. Eu fiz recentemente para obedecer. E foi ordem direta. Eu me lembro que ele ministrou e não deixou escolha. Fale sobre isso, o perigo da inveja. Então, eu vou explicar sobre a dor como é, viu? Porque de fato eu falei isso porque é verdade. Sobre a dor, é algo relacionado ao futuro, não chegou ainda. Para você entender melhor, para a maioria das pessoas no planeta Terra, é a maior dor que existe. Dá para ter uma noção do que se trata? A maior dor que existe para a maioria das pessoas no planeta Terra é algo que está relacionado ao futuro. Inclusive algo pessoal sobre mim. Deus me... Porque eu não posso falar detalhes, tem coisas que Deus não quer que fale detalhes. Mas sobre dor eu devo explicar, porque muita gente ficou pensando isso. Dor e pregando sobre dor e comemorando e querendo. Eu acho que estava torcendo, eu quero que Cléia sinta dor. Mas aí, né, não aconteceu dessa forma. Eu estou debaixo dos cuidados de Deus, do zelo de Deus, do ensinamento do próprio Deus. Até isso sobre a dor no futuro, relacionado ao pessoal, Deus ministrou para mim os motivos,
o porquê. Ele deve fazer essas mudanças por isso e aquilo, porque ele está pensando no meu futuro, no propósito. Ele explicou tudo, detalhes, já me preparando para uma situação do futuro ainda que nem chegou. Então, tem um versículo que diz: Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu, não é verdade? Jó, eu vou dar um exemplo aqui. Jó dizia: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Tem uma música que diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. E Jó passou a conhecer. Então, o próprio Noé, você acha que Noé sentiu o quê? Na arca, ouvindo barulho, grito, as pessoas morrendo afogadas, bebês, velhinhos, mulheres grávidas. Noé não podia fazer nada. Será que era uma dor? Não. Uma dor muito. E Noé era amigo de Deus, era o melhor amigo de Deus da terra do período de Noé. Então, assim, dores, sofrimento, a pessoa passa. Mas essa que eu falo do futuro, Deus já vem me preparando antes, me falou o porquê, sabe? Então, assim, para quando acontecer isso, eu não vou desabar chorando, eu vou entender os motivos de Deus, o propósito de Deus em tudo. Então, até nesse sentido, não precisa ninguém comemorar, não, tá? Querendo me ver sofrer a situação dessa forma, porque isso não vai acontecer, tá bom? Deus, da minha vida pessoal, Deus ministra detalhes, da vida de outras pessoas, algumas coisas, mas de mim e da Avivar, Deus me prepara para tudo. Em 20 anos de Ministério Avivar, direcer tudo o que aconteceu aqui, Deus foi me dando discernimento, antes, durante ou depois, porque Deus é um Deus que revela passado, presente e futuro. Daniel 2 fala do passado, presente e futuro. Ezequiel 38, 39 fala, e Deus já me revelou o capítulo quase inteiro. Apocalipse, no finalzinho de Apocalipse fala também. Nós sabemos que Apocalipse também fala do futuro, do passado e do presente. Então Deus é um Deus que revela passado, presente e futuro. Então o futuro é para a pessoa entender, para preparar a pessoa. Só Deus conhece o futuro todo e tem algumas coisas que Ele ministra. E para mim, de uma forma toda especial, nesses últimos 2 anos, sobre a minha vida pessoal, Deus ministrou. Assim, foi presente de uma forma incrível. Eu me apaixonei ainda mais por Deus. É incrível, sabe? Os detalhes, o jeito amigo, carinhoso. Eu falo sempre, gente, Deus é um Deus amigo. Ele é pai, ele é protetor, ele é tudo isso que eu falo sempre. Mas ele se apresenta na Avivar como o Deus amigo. Isso é lindo demais, lindo. O Deus da Avivar é o Deus amigo. E ele mesmo estende a mão, ele quer ser amigo. Deus é um Deus de relacionamento. Ele não obriga, se a pessoa não quiser, tudo bem. Mas ele oferece, ele estende a mão e ele oferece a amizade dele. Essa história é uma história de amizade com Deus. Uma história de juízo divino e de amizade com Deus. Então, em relação a propósitos divinos, você acha que o processo pode ser abortado? Por quê? Com certeza pode ser abortado. Foi abortado por algumas pessoas avivalistas do Brasil, que Deus havia mencionado o nome anteriormente, no passado. O processo pode ser abortado, interrompido, temporariamente ou completamente anulado. Pode sim, o processo pode ser anulado. Isso acontece porque Deus quer mostrar que é um Deus amigo, nos deu livre arbítrio e não quer forçar nem mesmo a pessoa a ser abençoada com presentes ou dádivas. Em outras palavras, você não quer ou não se sente preparada ou preparada para cuidar, então não recebe e não faça suas próprias escolhas. Ou seja, você não quer, não se sente preparada, não receba e faça suas próprias escolhas. É assim que Deus age. Respeitando a Deus também, porque Ele é um Deus que não se arrepende, mas muda de ideia. Deus não se arrepende, mas muda de ideia. Continuação de perguntas e respostas. Sobre suas decisões pessoais para o primeiro semestre de 2024, você está disposta a falar mais? Abrir seu coração? Sim. Eu já me decepcionei muito com muita gente e isso me faz criar resistência até quando a pessoa é sincera. Me tornei muito seletiva por conta das decepções. O ponto positivo das decepções com as pessoas é que, em relação à pessoa de Deus, eu pude notar uma diferença tão grande nos aspectos comportamentais, decisões, escolhas pessoais, caráter, jeito de ser, de pensar, de agir. Até a ira, uma perfeição absoluta. Até quando está irado, uma santidade e pureza tão plena. Pensar sobre isso me faz cada vez mais admirar, amar e adorar a Deus. E resistir à aproximação com muita gente que de alguma maneira, eu poderia me afastar ou tentar me afastar do meu Deus. Eu penso assim.
Se o comportamento de qualquer pessoa aqui na Terra, qualquer um, independente de ser ou não da esfera religiosa, de se dizer cristão, de ser família de sangue, se eu perceber que o comportamento da pessoa está assim, tentando me afastar do meu Deus, prejudicar em relação ao meu comportamento com o meu Deus, me induzir a pecar, a andar no caminho largo, nesse sentido eu prefiro me afastar da pessoa. O meu sentimento por Deus é muito maior e mais forte do que qualquer pessoa. O meu amor e admiração por Deus é muito, muito maior. A Deus eu adoro, eu compreendo e vivencio o primeiro e grande mandamento. E as pessoas eu só amo. Adorar vai além de amar. Adorar é muito mais do que amar. Então eu sempre escolho Deus, eu decido por Deus, eu quero Deus na minha vida. E as pessoas em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Deus é primeiro lugar. Então, em relação à decepção com as pessoas, eu confio cada vez menos nas pessoas e cada vez mais em Deus. Então, essa é a minha decisão final em relação a isso. Então, se eu tiver que me afastar de qualquer pessoa para não quebrar a comunhão com meu Deus, eu me afasto da pessoa e me aproximo mais e mais do meu Deus. Entende? Tem algo sobre os segredos do seu coração que você não entende? Sim, tem algo que me intriga. Está relacionado ao meu comportamento de sempre me afastar quando me sinto pressionada. Da mesma forma, eu não gosto e não aceito injustiças. Eu também não aceito ser pressionada. Quando eu me sinto pressionada, mesmo para fazer o que é certo e que eu sei que é certo, eu me afasto da pessoa ou do grupo. Toda a vida, eu sempre fiz isso na minha vida. Aí eu não sei explicar o porquê. Eu ainda não encontrei a resposta, Deus também não me falou nada a respeito disso. Mas eu posso perceber claramente, já falei, já desabafei sobre isso, que não me pressione a nada, ninguém. Se me pressionar 3, 4 vezes, na quinta vez eu me afasto, e algumas vezes eu me afasto e crio tanta resistência a ponto de nunca mais querer me aproximar de quem me pressiona. Eu não aceito nenhum tipo de pressão. Eu gosto de decidir, de escolher. Eu sou livre para fazer minhas escolhas. Então eu não gosto de escolher porque me pressionaram a fazer isso. Entende? E assim, eu não compreendo por quê, mas eu sempre me comporto assim. Mais uma pergunta. Como você entende o ciúmes humano? O ciúmes humano, eu entendo como danoso e prejudicial. É um sentimento muito próximo à inveja e um abismo sempre chama outro abismo. O ciúme masculino, o ciúmes do homem, geralmente está ligado ao sentimento de posse. Ele pensa, ela é minha. E com este pensamento se sente o dono, se sentindo o dono, tenta manipular. Na tentativa de manipular, perde, pois nem todo mundo aceita ser manipulado. Então, ciúmes carnal é um sentimento próximo à inveja. Muita gente que tem ciúmes carnal e alimenta acaba transformando em inveja. E uma vez transformando em inveja, a inveja pode virar ódio. Então, é assim, o pecado é assim. Um abismo sempre chama outro abismo. Se a pessoa não reconhecer, para orar, confessar a Deus e abandonar, e aí vai crescendo, 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 manchando o coração e a pessoa é completamente cega pelo pecado. O pecado cega, domina. E isso acontece com qualquer um. Pessoas de dentro e fora das igrejas, pessoas cristãs. Muitas e muitas pessoas já serviram a Deus durante anos e acabou se envolvendo em pecado, alimentando o pecado mais e mais. E aí, através de influências, de amizades, influências negativas, enfim, de pecado acumulado, quando não se confessa, vai acumulando mais e mais e a pessoa fica cega. Então, eu penso que é um perigo, mesmo um pouquinho de ciúme, se for carnal, ele pode ir crescendo, crescendo mais e mais, e é possível notar isso sim, minhas amigas falam, as pessoas comentam, é possível notar. Existe um ciúme carnal muito mais no homem do que na mulher. O homem é muito possessivo. Tanto você já ouviu o homem falar, ela é minha mulher, ou ela é minha. Então o homem se sente dono, é como se fosse um objeto. Isso é completamente prejudicial, nem todo mundo aceita esse tipo de relacionamento. As mulheres, quando têm sabedoria, discernimento e a presença de Deus, percebem tudo isso. E isso acontece em relacionamento de amizade, de casamento. Eu já vi de amizade assim. Gente considera tanta amizade que acha, não, ela é minha amiga. Ela é minha amiga, eu que vou conversar com ela, eu não quero ela perto de fulano e fulano. É minha. Então, até em relação à amizade acontece isso. E mais ainda em relacionamento de casais, né?
onde entra aí o amor, o carinho, o afeto, no sentido de casais de noivos ou namorados, que acontece também com muita frequência. Eu já dei exemplos aqui em vídeos meus, porque eu sou conselheira espiritual, e de uma forma ou de outra, as pessoas sempre buscam orientações e conselhos também nessa área. E eu vejo assim que é um perigo. Portanto, quando a pessoa alimenta o ciúmes carnal, a pessoa está com o pé no abismo. É muito perigoso. E eu deixo aqui um conselho: jamais alimente pensamento carnal de possessividade. As pessoas pertencem a Deus e não umas às outras. Por mais que uma pessoa demonstre amor e carinho, que tem o afeto, dizer é meu ou é minha, está errado, porque as pessoas pertencem a Deus. Minhas crianças, eu falo assim, minhas crianças, meus pequeninos, é uma forma de expressão. Minhas filhas é uma forma de expressão. Brena e Gabi pertencem a Deus, as crianças da Viva pertencem a Deus. Eu estou apenas cuidando para Deus, mas tudo pertence ao Senhor. Entende? Eu penso assim. E acho um perigo o ciúmes carnal. Conclusão. Sem saber conquistar, cativar, ninguém consegue minha amizade ou meu afeto, porque eu não estou na promoção. Eu já fui comprada com preço de sangue. Espero que a mensagem de hoje seja esclarecedora. Criancice não é sinônimo de burrice. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Escolheu as coisas que não são para reduzir a nada as que são. Portanto, ele mesmo afirmou e reafirma sua decisão em escolher uma criança. É porque está determinado, decidido a humilhar os orgulhosos dessa terra. Ele relembra agora mesmo. Vai derrubar por terra, um por um. O mal será arrancado pela raiz. Deus reafirma, o mal será arrancado pela raiz. Afirma o Deus vivo e verdadeiro, o Deus da Avivá. Irecê, 3/2/2024. Dia 3 de fevereiro de 2024, Deus afirmou isso, que vai arrancar o mal um por um pela raiz. E ministrou, escreva assim: afirma o Deus vivo e verdadeiro, o Deus da Avivá. Deus quer provar e mostrar para todos que Ele é Deus na Avivá, e que é o Deus da Avivá, e que o ministério pertence a Ele, e que Ele fez todas essas promessas de avivamento, do avivamento do Brasil, que vai começar em Irecê, através do projeto da Avivá, porque o projeto é para preparar os corações. Somente Deus aviva a obra no meio dos anos, mas Ele usa avivalistas para preparar as pessoas para receber o avivamento. Portanto, essa é a verdade do coração do próprio Deus, porque a chave de Davi representa acesso, o acesso ao reino de Deus, o acesso ao coração do próprio Deus. E Deus entregou a chave de Davi nas mãos de uma criança. Criança esta que a profecia bíblica fala, e uma criança os guiará. Isaías 11:6, parte B. O próprio Deus citou exatamente quem é o nome dessa criança. Alguém que tem natureza de criança e idade de adulto. Portanto, Deus decidiu isso, porque a última palavra vem de Deus. Somente Deus pode dar a última palavra nessa história. Amém. Que Deus abençoe grandemente em Cristo Jesus.